no livro de Jonas, capítulo 1, diz assim, versículo 1: E veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: Levanta-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. E Jonas se levantou para fugir de diante da face do Senhor para Tarsis, e descendo a Jope, achou um navio que ia para Tarsis. Pagou, pois, a sua passagem e desceu para dentro dele, para ir com eles para Tarsis, de diante da face do Senhor. Mas o Senhor mandou ao mar um grande vento, e fez-se no mar uma grande tempestade, e o navio estava para quebrar-se. Então temeram os marinheiros e clamaram cada um ao seu Deus, e levantaram-se no mar e lançavam no mar as fazendas que estavam no navio, para o aliviar do seu peso. Jonas, porém, descendo ao lugar do porão, e se deitou e dormia um profundo sono. E o mestre do navio chegou-se a ele e disse-lhe: Que tens, dormentes? Levanta-te, invoca-te o teu Deus, talvez assim Deus se livrará de nós, para que não pereçamos. E dizia a cada um ao seu companheiro: Vinde e lançamos sorte para que saibamos por que causa nos sobreveio este mal. E lançaremos sorte, e a sorte caiu sobre Jonas. Então lhe disseram: Declara-lhes tu agora por que razão nos sobreveio este mal. Que ocupação é a tua, de onde vens, qual é a tua terra, e que teu povo és tu? E ele lhe disse: Eu sou hebreu e temo ao Senhor, o Deus dos céus, que fez o mar e a terra seco. Então os homens se encheram de grande temor e lhe disseram: Por que fizeste tu isso? Pois sabiam os homens que fugia de diante do Senhor, porque ele lhe tinha declarado. E disseram-lhe: Que te faremos nós para que o mar se calme? Porque o mar se elevava e engrossava cada vez mais. E ele lhe disse: Levanta-me e lança-me no mar, e o mar se aquietará, porque eu sei que por minha causa vós sobreveio esta grande tempestade. Amém? Até aqui, posso aceitar o nome do Senhor Jesus Cristo. Aleluia, louvado o nome do Senhor. Irmãos, no livro de Jonas, aleluia, glória a Deus, vemos que Jonas, ele era um grande profeta, louvado o nome do Senhor. E a Bíblia vai dizer, louvado o nome santo do Senhor, que Deus, ele dá uma ordem para o profeta Jonas, para que ele vá a uma cidade chamada Nínive, porque o Senhor Jesus Cristo vai dizer, o nosso Senhor Deus, vai dizer que a ordem que ele dá a Jonas para ir à cidade de Nínive, é porque Deus, ele tinha algo a fazer com aquele povo, ele tinha um propósito com aquele povo. Mas a Bíblia diz que Jonas, ele conhecendo a cidade, sabendo, aleluia, que eram os ninivitas, aleluia, Deus, o que ele tinha feito com o povo de Israel, outrora, era um dos maiores inimigos do povo de Israel. E a Bíblia vai dizer, louvado o nome santo do Senhor, que Deus, ele fala para Jonas: vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. Aleluia. O povo estava numa situação, irmãos, ao qual não estava agradando ao coração de Deus. E Deus, ele queria que o profeta fosse até aquela cidade e levar a palavra, porque Deus, ele tinha algo a concretizar sobre a vida daquele povo. E a Bíblia vai dizer, irmãos, que Jonas, ele sabendo, aleluia, a ordem que ele recebera de Deus e aonde é que ele tinha que levar a mensagem, Jonas, ele faz a fugir diante da face do Senhor. E a gente vê nessa mensagem, irmãos, o que me chama a atenção é que muitas das vezes nós, aleluia,
somos chamados por Deus, mas não queremos fazer o querer a vontade do Senhor. Foi falado no livro de Provérbios, aleluia, sobre nós guardarmos os mandamentos do Senhor, aleluia, porque, como o salmista Davi dizia, guardei a palavra do Senhor no meu coração para não pecar contra ti. E quando nós que somos, aleluia, mentor do Evangelho de Deus, nós somos escolhidos para levar as boas novas, aleluia, às nações, levar a mensagem ao qual o Senhor Ele tem colocado em nossos corações ao povo. Muitas das vezes a mensagem não é o que nós queríamos que fosse, porque muitas das vezes a gente está vendo a situação, aleluia, das pessoas, a gente está olhando com nossos olhos canais e vemos que a situação não está adequada, aleluia, mas só que quando a palavra de Deus ela vem, como veio para Jonas, para que nós leve até aquela pessoa e diga para ela: ei, se você não se converter no seu nosso caminho, se você não sair dessas práticas mundanas que você pratica, se você não parar com essas bebedeiras, com esses vícios de droga, com esses espíritos de prostituições, se você não parar com esses atos pecaminosos que você está cometendo, aleluia a Deus, a palavra de Deus diz que a espada vai descer sobre a tua vida. É uma palavra dura, irmãos, aleluia a Deus, para nós que estamos recebendo para passar, e tão pouco para aqueles que vão ouvir também a mensagem, porque ninguém quer, aleluia a Deus, irmãos, morrer, aleluia a Deus, mas também o povo não quer viver adequadamente como diz o mandamento do Senhor. E a Bíblia diz que Jonas recebe a mensagem de Deus dizendo: Jonas, sabe aquela cidade de Nínive? Aquela cidade que me perseguia o povo de Israel? Então eu tenho uma mensagem para que você vá até lá e leve aquela cidade. A Bíblia diz que a mensagem, aleluia, levada para Jonas, a distância seria cerca de 1.300 quilômetros, aonde Jonas tinha que levar a mensagem de Deus. Mas a Bíblia vai dizer, irmãos, que Jonas, ouvindo a mensagem de Deus, ele, aleluia, coloca um temor, um medo no teu coração e vai, acha um navio em Jope, compra a passagem, entra no navio e foge para Tarsis, totalmente oposto do lugar, o destino que Deus tinha ordenado. Entenda uma coisa, irmãos, aleluia, como o salmista Davi dizia: guardei a palavra do Senhor no meu coração para não pecar contra ti. Porque ele sabia que quando ele guardava a palavra no coração e ele estava no caminho errado, a palavra de Deus ia confrontar o seu pecado. E ele iria voltar à sua posição, a luz de Deus, qual ele se encontrava. Aqui a gente vemos, irmãos, que quando das vezes o Senhor ele fala para mim e para você: filho, filha, não é o caminho que eu tenho preparado. Filho, filha, ainda não é chegado a minha hora. Filho, o que eu tenho contigo é maior. Filho, filha, vai até aquele lugar e fala para aquela pessoa que o que eu tenho a fazer na vida dela é uma obra sobrenatural, o qual, aleluia, ela só vai entender quando verdadeiramente ela abrir o teu coração e me aceitar. E quando ela me aceitar, ela vai entender o que eu tenho com ela, louvado o nome do Senhor. Mas muitas das vezes, irmãos, a palavra que vem para nós é palavras duras. Ontem nós estávamos ali no serviço e o rapaz que eu trabalho com ele, o Alexandre, ele falou que teve um sonho horrível comigo. E com a família dele, sonho com o cemitério. E quando eu cheguei no serviço, lá em Itaquá, um amigo meu que está lá na Bahia, ele mandou mensagem e falou: pastor, meu irmão, eu tinha uma parte de falar para você, mas não sei nem como dizer, que é muito horrível, eu tive um sonho com você. E eu fiquei com aquilo ali na cabeça ali: meu Deus do céu, que será? Dois sonhos comigo. E eu falei para ele: vai dar um conta, irmãos. Conta, porque às vezes não é para mim, mas às vezes pode ser para outra pessoa, às vezes pode ser comigo, e Deus está te mostrando para me dar um livramento, não sei. Então eu tenho que saber para que eu venha me preparar. Porque a Bíblia diz, irmãos, que o inimigo veio para roubar, matar e destruir, mas Deus veio para dar vida e vida com mudança. Então quando Deus ele mostra para alguém algo, irmãos, é porque Deus, algo vai acontecer. E se aquela pessoa, irmãos, ela está alertada do perigo e ela anda vacilante, a Bíblia diz no livro de Ezequiel, irmãos, que Deus ele não tem um povo como inocente. E a Bíblia diz, irmãos, que Deus ele coloca Ezequiel como um atalaia para poder avisar o povo do perigo.
E ali, irmãos, quando o povo é avisado e o povo se dá despercebido, irmão, e ali aquele sangue daquele povo que, aleluia a Deus, foi avisado, mas por motivo de ficar vacilante, dormindo e não acreditando na palavra de Deus, ela vinha morrer, ela não vai ser cobrada do sangue do Senhor. Por quê? Porque ela foi avisada. A pessoa chegou até ela e disse: aceita Jesus como seu único e suficiente Salvador. Deus tem um plano na sua vida, Deus quer mudar a tua história, sai desse pecado, sai desse erro. Mas a pessoa, ela endurece o coração e não quer ouvir a voz de Deus. Então a pessoa recebeu a palavra, foi avisada. É como uma mãe que diz para o filho: filho, eu senti algo no meu coração, uma tristeza, não sai, filha, não sai, porque hoje eu estou sentindo um negócio estranho. Ela já está, aleluia, sendo alertada por Deus que alguma coisa vai acontecer. Aí o filho desobediente pega e sai: não vai acontecer nada, fica em paz, mãe. Hoje na linguagem de hoje, fica em paz, velho, ô coroa, fica em paz, não vai acontecer nada não, velho, que não tem mais respeito. E ali saímos, achando que é o super-homem, super-mulher, e a mãe fica com o coração aflito, porque aquilo ali parece que ela está sentindo dentro do teu coração que, aleluia, algo vai acontecer de grave. Mas o filho, a filha, achando que está ali num momento bom da sua vida, acha que não tem que dar mais ouvido aos pais e às mães, e acaba saindo. E quando acaba saindo, acontece uma desgraça no meio do caminho, que aleluia, Deus chega um telefonema na casa dos pais: olha, você é mãe ou pai de fulano de tal, de ciclano de tal? Sim, sou eu mesmo. Aí a mãe se acelera mais o coração. Por quê? Porque ela saiu, a filha saiu, o filho saiu sem a sua permissão, sem o seu consentimento. E aí a mãe já fica desesperada: o que aconteceu? E a mãe já fica andando de um lado para o outro, agoniada. Eu sabia que ia acontecer alguma coisa, eu sabia. E aquela aflição começa a subir no teu coração, ela fica desesperada, até chegar a notícia: seu filho ou sua filha veio a óbito, aconteceu um acidente, teve um tiroteio, o cara entrou dentro do ambiente que estavam e ali saqueou todo mundo, e a sua filha ou seu filho estava no meio e veio a falecer. Imagine o desespero do pai e da mãe. A mãe chegando e vê a situação e olhando para aquele corpo e dizendo assim: eu não te falei para você ficar em casa? Eu não falei para você não ir para aquele lugar? Mas a desobediência fez com que a pessoa perdesse a vida. Jonas, ele recebe a mensagem de Deus para levar a cidade, ao qual outrora essa cidade, esse povo, irmãos, aleluia, era um dos maiores inimigos do povo de Israel. E Jonas, sabendo da notícia, para onde que ele iria ir, ele temeu e fugiu da presença do Senhor. Mas o que Deus ele tem comigo e contigo, irmãos, você pode ir para onde você quiser. Deus vai cumprir na minha e na tua vida as suas promessas. E o que me acha interessante, irmãos, que muitas das vezes a gente, por não obedecer os mandamentos de Deus, não só paga eu, mas como paga aqueles que estão ao nosso redor, por nossa desobediência, por não ouvir a palavra de Deus. Às vezes no momento de Deus vai cobrar de mim, de você, que Deus era bom, mas Ele é fogo consumidor, Ele é justiça. E talvez a penalidade que Deus vai fazer aqui na tua vida, ali tem pessoas que não tem nada a ver com esse povo que estava aqui. Ele estava indo para o seu destino, para Tarsis. E Jonas entrou no navio, pagou a passagem para fugir diante da face de Deus e colocou a vida daqueles marinheiros, daquele povo, em risco, por causa da sua desobediência. Meus amados irmãos, o que eu acho interessante na palavra de Deus é que eu costumo dizer, irmãos, que nós somos chamados como atalaia para pregar o Evangelho, alentar o povo e trazer o povo para a presença de Deus, mas nem todos querem ouvir e nem todos querem aceitar o caminho de Deus, porque acha que não é tempo, porque acha que está boa a situação que vive, porque acha que está maravilhoso da maneira que está vivendo. E hoje eu vivendo, irmãos, outrora, como também muitos vivem de hoje, quando outrora eu também era mundano, vivia neste mundo pecaminoso, o povo vinha trazer a mensagem de Deus, até ouvia, mas eu entrava no coração, no meu ouvido e saia para o outro,
Por quê? Porque as coisas do mundo, naquele momento, estavam sendo mais prazeroso do que estar na casa de Deus, ouvindo a oração, ouvindo o louvor, ouvindo a mensagem. Aquele tempo que eu iria gastar na casa de Deus, naquela hora, tempo, há 15 anos atrás, eu estaria bebendo, usando drogas, estaria se prostituindo, pegando mulheres aqui, outra ali, tocando samba. Porque aquele momento era um momento prazeroso, eu estava no momento do auge, eu queria curtir minha vida. Eu não queria ficar preso dentro do altar do Senhor na igreja, achando na minha mente que estar na igreja era ficar preso. Era uma prisão, eu não podia fazer mais nada, jogar bola, eu não podia mais, aleluia a Deus, sair, eu não podia mais fazer nada. Eu não podia estar numa festa, eu não podia estar em nada, eu tinha que ser 100% santo. E não é bem assim que funciona a igreja de Deus. A Bíblia diz que todas as coisas não são lícitas, mas nem todas não convêm. Tem ambiente que é propício você estar. Aleluia. Mas tem momentos que você vai estar num lugar que ali não é propício para você estar. Então, você pega e dá meia volta e sai. Tem lugar que você vai estar porque é momento de família. Mas se você tem um ambiente impuro para o seu lugar, para habitar a presença de Deus, você se afasta. Faz a sua presença, cumprimenta o povo, vira as costas e vai embora. Se não, obrigado a viver no meio ambiente. Se não, obrigado, aleluia, Deus, fazer o que o povo faz. Porque hoje nós estamos considerados novas criaturas. As coisas velhas se passou e esse que Deus fez coisa nova. Então, se nós somos novos, nós temos que levar as coisas novas para o povo. Então, aquele povo, ele vinha até mim trazer as mensagens de Deus. Eu até me alegrava, até me comovia, mas as coisas do mundo naquele momento eram mais prazerosas. E aquele povo, da mesma maneira que nós fazemos hoje, aquele povo fazia também agora com nós. Queria que nós vivêssemos o que eles estão vivendo, eles queriam colocar na nossa mente aquilo que eles também tinham na sua mente. Eles traziam para nós a presença do Espírito Santo, eles queriam que nós falássemos em língua, falássemos mistério, que nós sentíssemos a presença do Espírito Santo de Deus, porque nós olhávamos aquele povo pulando, nós olhávamos aquele povo falando em língua, falávamos, que coisa é essa, que povo doido. Mas só quem sente, irmão, sabe que é ser doido por Jesus. E a Bíblia diz, irmãos, que Jonas coloca a vida daquele povo em risco por teimosia, por não obedecer à voz de Deus. Mas a Bíblia vai dizer que Deus, que fez os céus e a terra, o mar e tudo que nele há, a Bíblia diz que Deus do seu trono ele olha e lança sobre aquele mar uma grande tempestade. E os marinheiros começam a ficar, aleluia a Deus, atônitos, irmãos, preocupados, perturbados, porque o navio estava a ponto de se destruir, se despedaçar. Lembra, irmão, daquele filme Titanic, eu acho muito interessante. Quando foi lançado aquele filme, foi uma emoção, foi um recorde de bilheterias. Eu me lembro a voz daquele homem dizendo assim uma frase: por receber elogios, o seu navio é o maior navio do mundo, capacidade para milhares e milhares de passageiros, um luxo em cima do alto mar. Aquele homem que construiu, ele recebe os elogios. Aí ele dá uma seguinte resposta para um dos homens que falaram para ele assim: esse navio, ele é muito lindo, ele tem de tudo, é isso, aquilo. E o dono disse assim: esse navio nem Deus afunda, ninguém pode afundar. E Deus, ninguém zomba de nosso Deus, irmãos. Ninguém brinca com as coisas de Deus. A gente vemos no filme, irmãos, que foi um grande sofrimento, milhares e milhares de pessoas morreram. Por causa de quem? De uma palavra maldita. Por uma pequena palavra que o dono falou, ele levou a vida de milhares, que tinha muitos sonhos, muitos projetos, milhares de crianças que, aleluia a Deus, tinha muitos futuros pela frente, mas por causa de uma palavra de um ser humano, colocou a vida de todos a perder. Nós que somos cristãos, somos da mesma maneira. Se eu colocar, aleluia a Deus, uma palavra maldita, se eu, aleluia a Deus, não fazer a vontade de Deus, eu tenho a minha esposa, tenho meu enteado, tenho a família da minha esposa, onde nós moramos, através da minha desobediência, irmãos, e de não fazer a vontade de Deus, não vai trazer só peso sobre a minha vida, mas também quem está do meu lado vai padecer pela minha desobediência. Aleluia a Deus. Vai sentir, aleluia a Deus, o que eu estou sentindo.
Talvez, irmãos, ela não vai receber o que eu estou recebendo mais. Às vezes Deus pode me colocar numa cama profunda, colocar em uma enfermidade profunda, e eu ficar sendo dependente dela, e ela ficar sendo presa a mim, porque eu causei toda essa situação. E isso é injustiça, irmãos. Porque por causa de mim, eu coloquei a vida da minha família a perder. Assim como fez Jonas. Como lemos, que em vez de ele ir à cidade, era 1.500, 1.300 quilômetros, para ele levar a mensagem. Talvez era simplesmente, era só Jonas chegar naquele lugar e dizer: ei, sabemos que nós somos inimigos um do outro, nós não se comunicamos, nós não podemos se dar, porque você é de um lugar estranho. Mas eu vim aqui na presença de Deus trazer uma mensagem que Deus colocou no meu coração para te dizer. Que da maneira que vocês estão, aleluia, Deus está, aleluia, aborrecendo o nosso Deus. Não está agradável ao nosso Deus. Ele te trouxe uma mensagem para te dizer: é tempo de se arrepender dos seus maus caminhos. Simplesmente isso. Se o povo quisesse ouvir bem, se quisesse também, amém. Mas a mensagem foi dita. A Bíblia diz que é ouça, que deixa de ouvir, porque é a casa rebelde. Mas só que Jonas, ele tinha abrido a boca e falado. Agora, se a pessoa quer servir a Deus, seria, se quisesse, é de Deus. Pois naquele grande dia, irmão, aquele povo que ficasse, não ia ser cobrado do Jonas. Por quê? Porque Jonas, ele falou a palavra de Deus. Mas Jonas, irmãos, é como muitos têm hoje no dia de hoje, na presença de Deus. Só é profeta, irmãos, para entregar bênçãos, casas, chave de carros. Aí é profeta para iludir o povo com mentiras, fábulas pecaminosas, que ilude o coração do povo, que faz com que o povo ali se comove, sabendo a situação que o povo está vivendo. Aí vem com a palavrinha do teu coração e diz: eis que eu te digo. Já está dizendo: eis que eu, não é Deus que está dizendo. Irmão, pode nesse tal, irmão. Uma coisa é quando o profeta ele diz assim: eis que o Senhor te diz, põe a tua casa em ordem. Ou Deus te diz: eis que eu estou, Deus, mudando o teu cativeiro, vou mudar a tua história. Conta o dia que Deus ele vai enviar uma pessoa que vai te abençoar com aquilo que você precisa. Aí está dizendo, Deus está dizendo. Mas hoje, irmãos, o negócio está tão estreito na terra. Por isso que o povo está, Deus, se desviando do caminho de Deus, porque é muitos profetas falsos, irmãos, como a Bíblia diz, mentirosos, adúlteros, profanos, profanando o Evangelho de Deus, mentindo, porque sabendo que o povo está vivendo ali numa situação difícil, aí quer iludir o povo, aí trazendo para si as riquezas, e começa a inventar: eis que eu te digo. Vai dizer o que, irmãos? Que a Bíblia diz que sem ele nada podemos fazer. Então como é que eu vou dizer: ei, eis que eu te digo? Eu estou dizendo, então não é Deus. E se for eu, irmão, não vai concretizar nada, porque eu não posso fazer nada se Deus não mandar. Mas Judas recebe a mensagem e ele chega, irmãos, a fazer o que? Fugir diante da face de Deus. Irmãos, eu estava falando com o meu irmão Alexandre, meu amigo, que nós trabalhamos juntos. Falei: irmãos, pode ter 2 ou 3 na igreja, mas eu vou pregar a verdade. Aleluia. Pode estar 4 ou 5, a casa está lotada, eu vou pregar a palavra. Porque naquele dia a pessoa não fala assim: eu não ouvi a mensagem. Olha lá, o pastor Renato, ele pregou naquele dia, arrependimento. Aquele dia fulano pregou aquele dia naquele altar assim, assensado. Irmãos, aqui nós só entrega aquilo que Deus ele manda. E aí tem uma luta, irmãos, aí Deus fala: eu não falar do que nós queremos, mas sim de Deus. Porque a gente sabe o valor de uma alma para o Senhor. E assim Deus queria fazer com este povo, irmãos. Deus ele só queria que Jonas fosse lá da sua ordem, mas a desobediência de Jonas levou que aquele povo no navio viesse quase a perecer. E aí ele não contente com isso, irmãos, os marinheiros dessa sorte caem em Jonas e perguntam: por que? Qual é a sua ocupação? O que você fizeste? E Jonas diz: por causa de mim que tudo isso sobreveio. Me lança-te no mar, que você me lançando neste mar profundo vai se acessar e você não seguir sua viagem em paz. Você vê, irmãos, que tem pessoa que ela paga, prefere pagar para receber o preço de Deus. Irmão, não queira pagar o preço, irmãos, para que Deus ele venha cobrar de você. A Bíblia diz que o melhor é obedecer do que sacrificar. Quando nós obedecemos, irmão, Deus ele se agrada de nós no valor de Cristo. E a Bíblia diz que aqueles marinheiros, hoje eu estou encerrando, que
eles viram que foi por causa de Jonas, eles lançaram a sorte, caiu Jonas, eles lançaram Jonas dentro do mar. E quando lançou, o mar se cessou. Mas Deus tinha algo na vida de Jonas, naquele povo. A Bíblia diz que Deus ele via no mar um grande peixe, ao qual vai lá e traga a vida de Jonas. E Jonas ele passa 3 dias e 3 noites no ventre do peixe. Ali, aleluia, Deus das águas, ali, irmãos, dentro daquele peixe começaram a se enrolar em Jonas. E Jonas 3 dias dentro do ventre. Olha só que processo, irmãos, para você não falar somente o que Deus ele mandou. A Bíblia diz que dentro daquele grande peixe, Jonas ele dobra o seu joelho e começa a orar ao Senhor. E começa a conversar com Deus. Quando se concretiza os 3 dias e 3 noites que ele se encontra no ventre do peixe, foi o momento exato aonde Deus estava levando Jonas na cidade de Nínive. Para que passarmos por tudo isso para não fazer a vontade de Deus? Por que não fazer a vontade de Deus? Por que não obedecer à vontade de Deus? Eu vejo Jonas, eu vejo como muitos profetas no dia de hoje, que só é profeta dentro das igrejas. Aleluia! Porque quando Deus dá uma ordem, vai ali na vida do traficante, ali na comunidade, nos pontos de dó, e diz para ele assim, por dentro de nós, ele fala assim, ó, você pode ser bravo onde que for, você pode ter arma, você pode ser o maior valentão matador. Mas meu Deus diz assim para você, se você não se converter, essa noite você vai descer a sepultura. Quero ver o valente desse lado. Quero ver quem é homem o suficiente, quem é o profeta o suficiente no dia de hoje, nessa era que vivemos, para chegar numa comunidade e apontar. Por aqui até você pode chegar, irmãos, porque, com todo respeito, irmãos, essas biqueiras de hoje em dia é tudo biqueira de frouxo. Eu falo, irmãos, de todo o meu coração. Não sou como antigamente, que tinha respeito, tinha conceito, os caras faziam e acontecia. Hoje não. Hoje não tem mais conceito. Então eu não vejo hoje como movimento. O tempo que eu saí deste mundo, eu não vejo como era antigamente. Nasci e criado em comunidade, vi diversas situações acontecer. Na época que eu era menino, quando eu morava nas Aquinaches, em frente àquela comunidade, ao qual nós tínhamos presente Carandiru, ao qual sabemos da história. Eu menino, nós víamos diversas coisas acontecer, pessoas morrendo. Pessoas davam a chance, a oportunidade. Robôs cortavam o dedo. Na terceira vez, irmão, ele já perdia a vida. Ele dava oportunidade para a pessoa se regenerar e mudar daquela vida. Ou se quisesse roubar, roubasse em outro lugar bem longe que não seja próximo da comunidade. E eu via pessoas morrendo, encostavam no muro, a pessoa matava, o outro ia lá, catava um carrinho, pegava dentro do lixo, como fosse um animal, com lixo, papel, e lançava no rio afora. Então eu cresci vendo essa situação. Eu cresci vendo os traficantes daquela época, irmãos. Nem eles fumavam, nem eles, você via falar que eles fumavam, usavam drogas. Os caras que vendiam, você não sabia nem que vendia droga, irmãos. Que era tão secreto, tão escondido hoje em dia. Esses povos se dizem malandros, ser traficante. Eles oferecem para os seus próprios filhos, se deixar tirar da sua casa, põe a droga dentro do celular e põe os caras para vender e afasta uma família que ele não lutou para ganhar a sua casinha. Hoje os jovens hoje em dia que se dizem malandro, põe uma tatuagem nos braços, põe as correntes velhas de latão para que é de ouro. E entra dentro da casa do lado, saqueia o lado do povo, fuma uma coisa na porta dos outros, não respeita idosos, não respeita a pai de família, trabalhadores, e esse se situa a ser malandro. E do tempo que eu era neste mundo não era assim. Não era dessa maneira. Então a gente vê, meus irmãos, que hoje você pode até achar um profeta para chegar lá e falar e o povo vai ficar quieto, não vai fazer nada. Mas agora manda ali no Rio de Janeiro. Vai lá no Rio de Janeiro, quando você vê os caras lá com fuzil criança, manda coisa. Então não é proibido. É com fuzil para cima, criança andando com água que é maior que o seu braço. Aí você entra na favela lá do Alemão, na favela do povo lá, que é o perigosão da favela. Entra lá, você nem consegue nem chegar na porta, irmãos. Porque você é recebido já de uma maneira já. Eu falo porque eu passei por lá e via. Não cheguei a entrar nas comunidades, mas fomos fazer interno, porque lá eu via a comunidade porque é terrível. É feio o negócio lá. Esse lado do povo quase esconde, irmãos. Mostra só lugares bonitos, velhos. Aí entra um profeta lá e vai lá e fala. Mete o dedo na cara do traficante com um fuzil na cara lá e fala assim para ele, ó, vai se converter, senão você vai morrer. Ele fala, eu posso morrer, mas você daqui de hoje você não passa, já fuzilei ele mesmo, acabou. Então, irmão, ser profeta não é para qualquer um, não. A Bíblia diz que muitos são chamados, mas poucos serão escolhidos. Deus ele sabe para quem ele escolhe para ser um profeta de verdade. Deus ele não escolhe qualquer um para profetizar na vida de ninguém,
não é bagunçar as coisas de Deus, não é assim não, que hoje em dia qualquer um é profeta, qualquer um é igual a Deus, profetiza na casa de Deus. Mas as profecias de hoje, não concretizam em nada, irmãos. Porque é tudo hoje, eu que te digo, eu te digo assim, então vai continuar dizendo para outro, para mim eu não vou receber. E Jonas, irmãos, foi um profeta ao qual ele teve que sofrer, para ele entender que a promessa de Deus na vida dele, a igual a Deus, não foi por acaso que Deus escolheu ele como um profeta. E ele passar por todo esse processo para não levar a palavra de Deus. Então que nessa noite, irmãos, você que tocou essa porta, se Deus colocou algo no teu coração, fale, irmãos. Quer seja servo, quer não seja servo do Senhor, mas se Deus te mostrou algo, se Deus te mostrou uma visão sobre uma pessoa, se Deus, igual a Deus, te mostrou algo sobre aquela pessoa, vai lá e fala, porque você não sabe o que irá acontecer. Talvez Deus está te usando para poder, igual a Deus, aleitar aquela pessoa do perigo, e você, igual a Deus, se covarde, como Jonas se covardou. E você pode ver aquela pessoa perder a vida por causa que você não falou o que Deus ele tinha te mostrado. Então, irmãos, que essa noite você venha, eu não sei como Jonas, não queira pagar o preço que Jonas pagou por não obedecer a voz de Deus. Se Deus te mandou você ir, você vai. Se Deus mandar você ficar, você fica. Se Deus mandar você falar, você fala. Se Deus mandar você se calar, você se cala. Não fale que Deus não mandou você falar. Aí não vai aonde Deus não mandou você ir. Só faça aquilo que Deus colocar em teu coração. Obedeça, honra ao Deus que você serve. Aleluia. Para que Deus ele venha prolongar sua vida diante da presença dele. E que todas as promessas de Deus sobre a minha e sobre a tua vida, ela venha se concretizar. E você vê, irmãos, que Jonas teve que passar por tudo isso e parar no mesmo lugar através de um peixe. E ser lançado na mesma cidade que era para ele ter pregado o Evangelho de arrependimento, porque Deus ele quer salvar-nos. Deus não veio para os bons, ele veio para o ruim. Os bons não precisam de médico, mas Deus ele vê aqueles que estão com o coração quebrantado, ferido e precisando. É como o ditado no mundo que diz, irmão, água mole, pedra dura, tudo bate até que puro. O dia vai pingando, vai pingando, vai pingando, vai pingando, até que chega um momento que ela rompe. E é assim, irmãos, tudo tem um tempo para se concretizar na nossa vida. Então fica essa palavra no teu coração nessa noite. Aí Deus, não fuja do teu chamado. Não fuja da sua responsabilidade. Se você pediu para Deus ser um profeta e Deus te concedeu, seja um profeta. Não seja um profeta covarde, mas seja um profeta. Aí igual a Deus, um profeta de verdade, que prega a verdade, que fala a verdade. Aí igual a Deus. E que Deus ele venha abençoar as nossas vidas. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Dá salva de palmas.